Vocês estão conseguindo visualizar o livro? Sim. Às vezes você precisa olhar para você através de uma outra pessoa. E acho que a Alice faz bem esse papel, não só a Alice, mas todos os personagens do livro fazem bem esse papel. E aí foi por isso que eu tomei essa decisão. Mas eu já venho fazendo isso sozinha há algum tempo. Nossa, eu fiquei encantada. Eu li várias vezes essa edição que você mandou. Eu já vi ela presencialmente, assim, né? Capa dura para comprar, tão linda. Nossa, ela é muito bonita. Só que eu nunca comprei, eu já tenho esse aí, é esse mesmo. Vou então começar a leitura e depois de algum tempo que eu estiver lendo, alguma de vocês pega para ler um pedaço, tá bom? Tá bom. Vamos lá, começando dentro da toca do coelho. Alice já estava cansada de ficar sentada no banco sem nada para fazer. Por uma ou duas vezes, ela xeretou o livro que a irmã lia a seu lado, mas nele não havia figuras nem diálogos. Para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Alice pensou. Ela considerava o tanto quanto podia, afinal, o dia quente a deixava zonza e sonolenta. Se o prazer de montar uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar para colhê-las, foi quando, de repente, um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo perto dela. Não havia nada de tão incrível nisso. Alice também não achou nada demais ouvir o coelho branco conversar sozinho. Ai, rapaz, vou me atrasar, ele dizia. Depois, ao pensar melhor, passou pela cabeça de Alice que ela deveria ter se impressionado, mesmo que só um pouquinho com aquilo. Na hora, entretanto, tudo lhe pareceu completamente normal. Alice só se alvoroçou quando o coelho branco sacou um relógio do bolso de seu colete, checou as horas e saiu apressado. Ela se deu conta de que nunca tinha visto um coelho com um relógio no bolso do colete. Ardendo de curiosidade, correu atrás dele a tempo de vê-lo se emburacar toca dentro no pé de uma cerca. No instante seguinte, era Alice quem se intocava ali. Decidiu perseguir o coelho branco sem refletir sobre como sairia daquele buraco. A toca tinha um trecho reto semelhante a um túnel. Depois inclinava-se bruscamente para baixo, tão bruscamente que Alice não foi sequer capaz de pensar em frear. Simplesmente despencou em um poço de grande profundidade. Aliás, das duas, uma. Ou o poço era demasiado fundo, ou ela estava caindo bem devagarinho. A queda era tão demorada, mas tão demorada, que Alice conseguia observar tudo ao seu redor e pensar tranquilamente no que aconteceria depois. Primeiro, tentou olhar para baixo para descobrir onde ia parar, mas era impossível enxergar o que havia no fundo escuro. Então ela percebeu que as laterais do poço estavam repletas de prateleiras, estantes de livro, mapas e obras de arte. De passagem, Alice puxou um jarro das prateleiras. Seu rótulo dizia geleia de laranja. Contudo, para sua decepção, estava vazio. Ela não queria deixar o jarro cair. Tinha medo de matar alguém. Então, devolveu as estantes durante a queda. Depois desse tombo, não vou mais me importar quando cair da escada. Em casa, todo mundo vai me achar muito valente, pensou consigo mesma. Ora, mas eu nunca contaria nada, mesmo se caísse de cima da casa. E Alice não contaria mesmo. E caía, caía. Será que aquela queda não acabaria nunca? Quantos quilômetros eu já despenquei? Já devo estar me aproximando do centro da Terra. Deixe-me ver. Acho que isso deve ser por volta de uns 6.000 quilômetros, dizia ela em voz alta. Veja você que Alice aprendera várias coisas na escola e, apesar de essa não ser a melhor oportunidade para demonstrar seu conhecimento, afinal ninguém estava escutando, ela sentia que recitar em voz alta parecia um ótimo exercício de memória. Sim, a distância é mais ou menos essa, em latitude e longitude. Será que eu cheguei? Alice não tinha ideia do que era latitude ou longitude, mas considerava essas palavras monumentais ao serem ditas em voz alta. Logo, ela retomava a prosa. Será que vou atravessar a terra nesse tombo? Vai ser muito engraçado sair do outro lado, no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo, os antipáticos.
Dessa vez foi um alívio não ter ninguém para ouvi-la, pois antipáticos não soou nem um pouco como a palavra correta. Precisarei perguntar a eles o nome do país. Olá, senhorita, aqui é a China ou o Japão? Alice fazia reverência enquanto falava e despencava. Se você estivesse em queda livre, acha que seria capaz de fazer o mesmo? A moça vai me achar muito ignorante por perguntar, dizia ela. Não vai dar certo. Talvez eu veja o nome do país escrito em algum lugar. Ela caía, caía, e como não tinha mais nada para fazer, voltava a tagarelar. A Diná vai sentir muito minha falta essa noite, disse, lembrando-se de sua gata. Espero que eles se lembrem de dar leite para ela. Diná, minha querida, como eu queria você aqui embaixo comigo. Não tem rato no ar, mas você bem que poderia caçar um morcego, que é quase um rato. Será que gato come morcego? Perguntou. Em seguida, já bastante sonolenta, repetiu como se sonhasse. Será que gato come morcego? Será que cego come morgato? Será que gago come morceto? Será que morcego come gato? Questionava-se embaralhando os bichos. Afinal de contas, quando não sabemos exatamente como responder a uma pergunta, não importa muito o jeito de dizê-la, não é mesmo? Ela adormeceu lentamente e sonhou caminhar de mãos dadas com Diná, dizendo a ela com muita franqueza: Vai, Diná, me diz a verdade, você já comeu um morcego? Então, de repente, plumpt, aterrissou em um amontoado de gravetos e folhas secas. A queda havia chegado ao fim. Sem nenhum arranhão, ela se levantou em um instante. Olhou para cima, mas sobre sua cabeça tudo estava escuro. Atrás de Alice havia outra passagem longa, onde ainda se podia ver o coelho branco descendo bem depressa. Não dava para perder nem um segundo. Lá foi a menina, veloz como o vento, bem a tempo de ouvi-lo dizer ao fazer a curva: Pelos meus bigodes, vou me atrasar. Alice estava perto dele ao fazer a curva, mas o coelho branco já não podia mais ser visto. Então chegou a um salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas por todos os lados, mas todas estavam trancadas. Após tentar abrir cada uma delas, Alice caminhou com tristeza até o meio do cômodo, pensando em como poderia sair dali. De repente, foi surpreendida por uma mesa de 3 pés, toda feita de vidro, sobre a qual havia apenas uma chavezinha dourada. O primeiro pensamento de Alice foi que pertencia a uma das portas do salão. Mas, poxa vida, ou as trancas eram largas demais, ou a chave era muito miúda. Isso tornava impossível abrir qualquer uma das portas. Foi nesse momento que Alice percebeu uma pequena cortina na parede. Atrás dela havia uma portinha com uns 40 centímetros de altura. A menina experimentou a chave na fechadura e, para sua enorme satisfação, encaixaram perfeitamente. Abriu a porta e descobriu uma pequena passagem, não muito maior que uma toca de rato. Ajoelhou-se e viu o mais lindo jardim. Desejou poder sair do salão escuro e passear entre aquelas flores coloridas e fontes refrescantes, mas a porta era minúscula e nem sequer sua cabeça passava por ela. E mesmo se minha cabeça passasse, pensou, não serviria de muita coisa sem meus ombros. Ai, como eu queria poder encolher feito uma luneta de pirata. Acho que conseguiria se soubesse como começar. Após tantos acontecimentos excepcionais, Alice começou a pensar que pouquíssimas coisas eram de fato impossíveis. Parecia não haver motivo para esperar perto da porta. Assim, ela voltou à mesa, esperando encontrar outra chave ou um livro de instruções sobre como diminuir as coisas, como quando guardamos uma luneta. Estava perdida em meio às ideias mais malucas quando encontrou uma garrafa que certamente não estava por aqui antes, ela disse. Seu rótulo de papel continha a palavra beba-me, lindamente impressa. Tudo bem que na garrafa se lia beba-me, mas a esperta Alice não faria isso com pressa. Não, primeiro eu vou procurar se está escrito veneno em algum lugar. Pensou, pois lera boas historinhas sobre crianças que se queimaram, foram engolidas por bestas selvagens e outras coisas desagradáveis, porque não respeitaram regras básicas ensinadas por seus amigos. Por exemplo, um ferro quente nos queima se for segurado por muito tempo.
ou se você cortar seu dedo bem fundo com uma faca, ele certamente vai sangrar. Alice nunca esqueceu que se a gente beber muito de uma garrafa com a marca Veneno, é quase certo que vai desconjuntar mais cedo ou tarde. Essa garrafa, porém, não estava rotulada como veneno. Assim, Alice se aventurou a experimentá-la e achou a bebida muito boa. Tinha ao mesmo tempo gosto de torta de cereja, creme de leite, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada manteigada. Ela bebeu tudo bem rápido. Que sensação curiosa, ela disse. Estou encolhendo como uma luneta. Era verdade. Ela agora media 25 centímetros. Seu rosto se iluminou com o pensamento de que era o tamanho certo para passar naquela portinha e entrar no lindo jardim. Primeiro, ela esperou alguns minutos para ver se encolheria ainda mais. Alice estava um pouco nervosa em relação a isso. Pode ser que no final eu desapareça, pensou consigo mesma, como se fosse uma vela derretida. No que eu me tornaria então? Tentou imaginar que a chama de uma vela, o que a chama de uma vela se torna depois de assoprada, coisa que nunca tinha visto antes. Depois de um tempo, ao perceber que mais nada aconteceria, ela decidiu adentrar o jardim, mas, poxa vida, pobre Alice, quando chegou à porta, notou que havia esquecido a chavezinha dourada. Quando voltou para buscá-la, ela percebeu que não a alcançava mais. Conseguia ver a chave claramente através do vidro da mesa. Tentou escalar, mas as pernas do móvel eram muito escorregadias. Quando se cansou de tentar, a pobrezinha sentou e chorou. Vamos lá, chorar assim não adianta de nada, ela disse severa consigo mesma. Eu te aconselho a ir embora nesse minuto. Ela geralmente dava ótimos conselhos a si mesma, apesar de raramente segui-los. Às vezes, Alice se repreendia de maneira tão dura que chorava. Uma vez, tentou dar um tapa na própria orelha por ter trapaceado em uma partida de croquet, na qual jogava contra si mesma. Vejam só, essa interessante criança adorava fingir ser duas pessoas. Mas agora de nada adianta fingir ser duas pessoas, pensou a pobre Alice. Não sobrou de mim sequer o suficiente para fazer uma pessoa respeitável. Logo, seus olhos pousaram sobre uma caixinha de vidro que estava debaixo da mesa. Ela abriu e encontrou um bolo bem pequenininho no qual a palavra coma-me estava lindamente escrita com groselha. Bem, eu vou comer, ela disse. Se crescer, alcanço a chave. Se encolher, rastejo por debaixo da porta. E então entrarei no jardim de qualquer maneira. Nem ligo para qual forma será. Comentários? Ninguém vai falar, irei falar. Essa parte é uma das minhas favoritas, na verdade, quando ela fala, quando ela se repreende por chorar muito. Eu acho essas das partes mais legais, assim. Inclusive, no meu livro, eu não sei se esse é ilustrativo também, mas tem, né, ela flutuando no choro dela. E é muito bonitinho essa parte, porque, assim, ela chora bastante, né? Sim. Quando ela não consegue resolver o problema dela. E aí eu acho muito legal essa questão dela, ela vai se repreender e ela sempre tem, ela acaba se dissociando dela mesma, né? Então tem uma pessoa, ela é meio que acostumada a fazer isso, tem sempre uma pessoa que está repreendendo ela por fazer algo que ela é uma criança. Então seria normal ela estar chorando. Então eu gosto muito dessa parte, eu acho muito legal. Inclusive, super me identifico, gosto muito dessa parte. E a forma também como ela é determinada, né, em relação ao objetivo que ela tem. Então, ela fala e que independente das formas, ela vai chegar, ela vai conseguir fazer aquilo. Só que ela é muito, digamos assim, bem exploradora, né? Então, ela comeu, não, ela tomou sem com medo de estar escrito veneno, depois não estava, ela toma. Só que ela também vai comer o bolinho, independente disso, ela seguiu o coelho sem pensar para onde ela estava indo, sem saber aonde ela estava se metendo. Aí, enquanto ela está caindo, né, nessa queda, ela se questiona o tempo todo, ela está sempre se questionando, ela está sempre se perguntando e o que alguém vai pensar. Então, ela, enquanto ela estava numa queda, até tinha feito, né, uma análise há um tempo atrás, falando com a minha mãe sobre Alice, sobre como ela
tá caindo, enquanto ela tá caindo, ela tá no momento que a gente estaria focado naquela queda. E ela tá pensando o que as pessoas vão pensar dela, como que ela vai se apresentar quando ela chegar do outro lado, aonde ela tá chegando, mas quando ela tava dando o primeiro passo para ir atrás do coelho, ela não pensou. Então ela é meio impulsiva, mas ao mesmo tempo ela é muito criteriosa com o que ela tá fazendo. Então, são os meus comentários por enquanto. Fantástico, né? Oi, Kátia, desculpa interromper. Eu sou a mãe da Isabela, Oi, da tudo Bela aí bem? que está falando. Então, eu só aprendi sobre a Alice por causa dela, porque a Isabela é apaixonada pela Alice, e tudo que eu sei de conhecimento sobre o livro é porque ela me trouxe e as análises e reflexões dela. Eu até acho que ela deveria ser chamada Isabela, porque não, porque a Alice é muito, eu acho a cara da Bela esse livro e eu tô aqui mais para aprender, eu acho que sobre como ela pensa, eu tô aqui para entender, tô mais quietinha mesmo para refletir, sabe? Eu Sim, fica. admiro demais tudo, seu trabalho, achei incrível, sua voz é maravilhosa de ouvir, Ai, obrigada. eu amei de verdade e tô só para ouvir mesmo, por enquanto. Kátia, posso falar? Pode, Lola? Então, Amanda, em primeiro lugar, Oi, eu amo sua filha, viu? Ela me ajuda muito. e ela ajuda a mim também, muito. Então que bom, somos sortudas. Amém. Kátia, deixa eu te falar, essa preocupação da Alice com o julgamento alheio é bem a coisa da psicanálise mesmo, o superego, o ego, o self, né? Eu achei muito profundo, muitas camadas aí. Isso. A gente tem que pensar que originalmente Alice teria 7 anos, né? Que é a fase ali do complexo de Édipo. Na verdade, de uma série de descobertas que a criança nem quer fazer, né? Ela nem quer essas descobertas só atrapalham, né? E a Alice está passando provavelmente por toda essa loucura nos pensamentos dela, né? E aí eu coloquei aqui um slide para vocês sobre a cena 1 do jardim. De que serve um livro sem figuras nem diálogos? Eu acredito que essa primeira frase que a gente pode dizer, onde a Alice ela olha para o mundo do qual ela vai ter que pertencer, que é o mundo adulto, né? Ele passa a não ter mais figuras e nem diálogos. Olha que profundo isso, né? Nossa, que legal. Eu nunca tinha pensado, né? Inclusive, a frase que eu grifei foi acima ou foi abaixo, que era quando ela falava assim, no meu livro tá um pouco diferente, Uhum. mas ela fica pensando sobre. Cadê? O prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as margaridas. Então, eu tinha grifado essa cena, mostrando como que ela, né, tá vendo o mundo de uma forma já diferente aqui. Será que vale a pena? Eu quero fazer uma coisa bonita, uma coisa lúdica, mas vale a pena? E aí eu nunca tinha Exatamente, né? tentado Que essa parte. é o esforço da vida adulta, né? Na vida adulta, a gente começa a entender que a gente só vai obter resultados como consequência de um trabalho. Enquanto que na vida infantil, a gente obtém coisas porque a gente pede, né? Eu Sim. quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de comida, tá na hora do banho. E aí a gente vai se deparar, tanto nessa frase que eu coloquei aqui, quanto nessa que você mencionou da guirlanda, o tédio e a fantasia, o que te joga no buraco, que é essa pergunta que eu quero abrir aqui para quem quiser responder. Tédio, fantasia, o que te joga no buraco, né? Ela estava cheia de tédio, a irmã mais velha contando ali uma história para ela que para ela não estava chamando atenção, e dali ela decide tomar um rumo. Ela decide naquele momento que ela vai fazer uma coisa diferente. Então, ela vai começar a olhar em volta para buscar dopamina, né? Como ela tem que fazer uma guirlanda de flores, ela pensa assim: bom, eu vou ter que levantar e procurar as flores
para fazer essa guirlanda, e é onde ela vai ter o contato com o coelho. Então, assim, a gente percebe que num determinado momento das nossas vidas, esse jogo entre o tédio e a fantasia vão nos fazer procurar as coisas que vão ser as nossas novas descobertas, tanto sexuais, quanto psicológicas, quanto emocionais, quanto sociais, né? Esse tédio que vai nos fazer buscar esse lugar. E é esse tédio que a gente pensa por muitas vezes que na vida adulta ele acaba, mas eu acho que é esse tédio que nos faz ficar rolando, e aí vou fazer essa comparação, o rolando a tela do celular, buscando por um coelho branco. Já perceberam que às vezes a gente acha uma coisa e a partir daquela coisa a gente começa a seguir outras? Isso é muito semelhante com o coelho. Alguma coisa me chama atenção, me causa curiosidade, pode ser inclusive a vida alheia. E aí, a partir daquele post inicial, eu vou para a página perfil dessa pessoa e começo esse processo, né? De entrar numa vida que não é minha. A Alice, ela resolveu ali, naquele momento, entrar na vida do coelho, né? Eu vou saber o que ele está fazendo, para onde ele está indo. A partir dali, tudo deixa de ser sobre ela por um segundo e passa a ser a respeito dele. Vocês concordam comigo? Eu totalmente, inclusive tem até a parte que ela fala assim, né, que novamente meu livro vai estar um pouco diferente, mas ela fala, Alice não teve um segundo sequer para parar e pensar, antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco sem fundo. Então, assim, o meu tem eu achei até o linguajar desse que a gente está lendo um pouco diferente, ele é mais, eu achei mais lúdico, achei o meu mais carrega uma coisa assim um pouco diferente nas palavras, mas é justamente isso, a gente viu o coelho branco, chamou a nossa atenção, e a gente nem tem um segundo para parar e pensar o que a gente está fazendo, a gente vai atrás. E aí daqui a pouco a gente está numa página, está em outra, está em vários mundos que deixam de ser sobre a gente, e a gente nem está vendo que aquilo, o tão fundo a gente está indo, né? Porque a gente só viu, só chamou a atenção. Daqui a pouco você já está sabendo da vida de todo mundo ali, porque a gente passou um monte de tempo caindo nesse buraco sem fundo aí. Exatamente. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que acontece lá, né? Porque nesse lugar, Bela, a gente tem que tomar formas e tamanhos que não são o nosso para ser aceito, né? Sim, eu amo. Eu falei exatamente isso para minha mãe, tem tipo semanas, sobre como que eu vejo, né, justamente essa questão de encolher, o quanto que ela tá diminuindo e aumentando para caber em lugares que ela não tava, ela tá se adequando àquilo que a realidade que ela tá vendo, que ela tá querendo fazer parte, onde ela tá querendo ver, onde ela tá querendo conhecer. E isso também é muito legal. Eu gosto muito das simbologias assim, Alice, porque as pessoas tratam muito como um livro infantil e eu não vejo nada de infantil em Alice. Eu acho sinceramente assim, você precisa ter muita noção de simbologia para você entender Alice. Eu já li quando criança e eu achava que eu não tinha noção do que eu estava lendo, né? Depois, quando eu reli, eu falei, meu Deus, a grandiosidade de coisas que estão aqui escritas é sensacional. E é muito louco porque quando a gente é criança e lê Alice, por mais que a gente leia com esse olhar que você citou, no fundo a gente sabe que tem alguma coisa a mais. Algumas coisas. O meu personagem favorito quando eu era criança, e até hoje, assim, né? Mas sempre foi Cheshire. E ele é sensacional, né? As falas dele, ele é sempre muito cirúrgico em tudo que ele fala. Tudo assim, é sempre muito. Já citei ele nossa, de milhões de redações. Sou, assim, apaixonada nele. E eu era criança ainda. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha a noção, né, de tudo que eu tenho hoje em dia, a gente já entendia no fundo, né, algumas coisas, algumas simbologias, o chapeleiro também, né, mas enfim, vamos aqui. Bora lá? Então, aqui fica essa primeira pergunta, né, meninas e menino? Tédio e fantasia, o que te joga no buraco? E aí a gente pode, para facilitar a nossa resposta, pensar nessa coisa das redes sociais mesmo. O que é que faz você pegar e abrir a rede social a primeira vez que você abre no dia, né? É uma coisa aí para a gente pensar
depois anotar, e depois a gente pode, no próximo encontro, falar sobre a que resposta a gente chegou. O fato é que existe, né? Tem um tédio que está ali escondido, tem uma fantasia ali escondida. E é o fato de que ela está jogando a gente nesse buraco diariamente e está causando sofrimento em quem não tem a capacidade emocional de sair dele todos os dias e voltar para a vida real, né? Vou passar para o segundo, que é a cena 2. O coelho aparece. Ai, minhas orelhas e meus bigodes, que tarde vou chegar. E aí eu coloquei esta frase aqui para a gente pensar. Inconsciente e irrompe. Pressa neurótica. Você está atrasado para quê? Quem quer comentar? Novamente, eu não fico, né? Eu não consigo. Eu, inclusive, um dos primeiros posts que eu republiquei no Instagram quando começou essa coisa de republicação era sobre exatamente você tá atrasado para quem, para quê ou para quem. E era um vídeo reflexivo sobre essa questão dessa urgência que a gente vive, né, no mundo, sempre achando que a gente está atrasado por alguma coisa, a gente está sempre correndo, a gente está sempre olhando o relógio e eu gosto também, acho muito legal isso, de para que ele estava atrasado exatamente. A gente, né, se a gente se colocar no lugar ali da Alice, ela vê o coelho atrasado e aí ela vai atrás dele, sabendo que ele tá, né, ele está falando que ele tá atrasado, ele tá marcando uma hora, ele sempre tá, e ela corre atrás dele como se aquela urgência dele tem que ser a dela também. Então, ela vai atrás dele com a mesma urgência que ele estava tendo ali, que a gente nem sabe para quê. A gente nem sabe exatamente por quê que a gente estava tendo essa urgência. E eu acho isso muito real, muito atual. A gente tem essa urgência para tudo. Recentemente viralizou, inclusive, um vídeo da Bruna Marquezine falando que ela tem muito senso de urgência, que é tudo para ela, é para ontem. E foi super legal, né? Todo mundo achou super legal o discurso dela, mas ao mesmo tempo reflete muito essa questão social, como que a gente vive num mundo do agora, é sempre agora. E a gente carrega esse peso do agora o tempo todo, que a gente precisa, a gente está sempre atrasado, porque quando a gente abre a rede social, tem alguém que já comprou uma casa e eu estou guardando dinheiro ainda, tem alguém que já viajou e eu ainda estou tirando meu passaporte, então a gente tem a sensação que a gente está sempre atrasado. Que inclusive até tinha falado com a minha mãe ontem sobre, né, a questão do mundo performático, né, que a gente vive de performance, a gente, né, nesse sentido, e o como que a gente está fazendo tudo baseado a gente faz as coisas baseado nesse senso de urgência, que é muito mais performático do que real. E que, na verdade, a gente não está vivendo nem o agora e nem o futuro, a gente está meio perdido ali. Que a gente não... Porque esse presente Exato. que a Bela citou, ele está focado no futuro, e ele não está vivendo o agora. Sim. Ele não tem o agora, só tem o futuro, então o agora é um constante... procurar. Um constante procurar. Inclusive, a Lula não estava na aula, mas a gente... É que no semestre passado... Não, retrasado. Bicho, a gente teve uma aula sobre... como é que é o nome? Era de filosofia, né? Era a introdução de filosofia, mas a professora, ela falou sobre um dos lugares lá que era um cemitério, onde em vez de das lápides estar escritas o tempo que aquela pessoa, tipo assim, morreu com 40 anos, com 30 anos, com 15, era o tempo que aquela pessoa viveu. Então tinha alguns túmulos que tava assim, 12 segundos, tantos minutos. Então, falando sobre isso, é uma crítica, né, justamente o viver é diferente de estar vivo, né? Quanto tempo a gente aproveitou a nossa vida, porque a gente está sempre buscando alguma coisa, o futuro, então, e o agora? A gente não está se permitindo viver. Exatamente. E a questão que a gente olha vendo este slide até olhando aqui a imagenzinha dele, quem é o coelho, né? Que parte da Alice é o coelho? Porque a gente vai chegar à conclusão de que todo mundo ali é que nem no sonho, né? Quem gosta de interpretação de sonho sabe disso que eu vou falar. Quem são os personagens do seu sonho? Todos são você. E aí a gente vai para Alice.
quem é o coelho na vida? Quem o coelho representa? Que parte da Alice ele é? Fala, Lola. Então, só para desanimar vocês, a Isabela tem 19 anos, né? E já tem essa consciência que a gente corre atrás do quê? E a gente sempre tem a sensação de estar atrasada. Então, eu tenho quase 60 anos, vou fazer 60 anos, e ainda tenho a sensação que eu estou atrasada. Sabe? É meio desanimador, sabe? Por isso que é necessária a reflexão. Exatamente, eu também. Faço 50 essa semana, e eu acho que eu me Parabéns. sinto muito mais atrasada do que quando eu tinha 20, né? Eu tenho 21, Lola. Só É verdade. olha, Bela, lamento te informar, mas esse atraso aí, ele só aumenta, tá? Ele é cumulativo. Imagino. Enfim, né? E aí, gente, vocês estão atrasadas para quê? Olha, eu tô aqui quase chorando já, porque mexeu num ponto muito, muito forte. Eu ainda não consegui entender porque eu tô atrasada. Vamos conversar depois com a minha psicóloga aqui. Né? Eu, Ela interpreta os meus sonhos, ela me ajuda a elaborar algumas coisas que às vezes eu tô achando que é aquilo. Ela fala, mãe, calma, vamos pensar assim. Aí eu falo, é verdade, faz sentido. Ela sempre me traz um norte, assim. Eu falo para ela que ela me ensina mais do que eu ensino ela. Bela é sua filha de verdade, assim, de É, sangue? aham, Você vê que você que fez, né? sim, exatamente. Você que fez. E aí é isso, né, gente? Quem é o coelho? Quem que vocês acham que parte que o coelho é da Alice? Ah, assim, eu diria. É que eu não sei em que ponto a gente ia chegar com a pergunta, mas assim, Uhum. na minha cabeça, assim, colocando nomes, assim, na minha visão, se está sempre preocupado com o futuro, seria uma questão de uma ansiedade ali, seria a parte mais, uma questão de ansiedade que é uma busca sempre do futuro, está sempre atrasado por alguma coisa, então nunca tá sempre correndo, então, né, dentro eu consigo pensar isso agora, neste momento. Então, acho que a gente pode colocar que o coelho, por enquanto, né? Que tudo isso vai mudar, acho que no decorrer da história. Mas se a gente for colocar aqui um corpinho, vou até colocar aqui um elemento aqui, um corpinho. Se a gente colocar um corpinho aqui, a gente pode dizer que o coelho seria a mente dela, né? O que vocês acham? A mente dela está muito rápida, ela não está conseguindo acessar esse conteúdo na mesma velocidade em que ele está aparecendo. O que vocês acham? Olha, eu ia ser literal, tá? Ia falar que o coelho é o pé. Também, né? Também. Alguém mais diz alguma outra parte? Olha, quando ela deixa a chave em cima da mesa e ela está pequena demais para subir, eu acho que ali também é consequência de uma ansiedade dela, porque se ela tivesse ficado com a chave na mão, sabe, se ela tivesse deixado a chave acessível, mas ela estava preocupada no próximo, a próxima coisa, tomar o suco lá do pote, né? Tomar aquele líquido. Não Ou sei. seja, ou seja, né? Tá falando, tá agindo antes de processar o pensamento. Isso mesmo, tipo eu. Eu também. Agindo antes de processar o pensamento. O que tem um lado muito positivo, né? Para questão das descobertas, isso é essencial.
Quem pensa muito não descobre quase nada, né? O que vocês acham da minha frase? Kátia, licença, tem. Acho que o Jefferson tá com a mãozinha levantada, mas ele falou para olhar o chat, mas eu não tô achando o chat aqui. E aí eu só vi, todos estão vendo o chat, mas eu não sei onde acesso o chat. Oi, Aí, gente, tudo bem? Aqui é olá. o Jeff falando. Vamos lá. O chat, ele fica na lateral, tem uma, uma bolha do lado direito com 4 botõezinhos assim, e é aquela bolha de gibi, sabe? Ah, achei. Na Aí é verdade, só eu nem você estava clicar olhando porque nela, eu tava na página do Canva, então eu nem estava olhando mesmo. e aí tem o chat na lateral aqui, tá? E aí, por exemplo, se alguém quiser interromper ou falar, na barra inferior, onde tem a camerazinha, a carinha, etc., tem uma mãozinha. Aí você clica nela e ela aparece do lado da sua foto, assim, para poder fazer a chamada, para você poder falar, entendeu? Ótimo. Obrigada, Gé. Você fez uma pergunta aqui, né, Gé? Qual a visão do ponto de vista da psicanálise sobre esta parte? Qual parte você estava falando? Sobre toda essa temática em relação à mesa montada com groselha, a essa primeira parte que você leu. Tá, bora lá. Eu vou compartilhar com vocês os slides que depois eu vou colocar no grupo também. Aqui, bora lá. Aqui, gente, tem uns slides que eu montei para a gente poder falar agora um pouco sobre essa questão que o Gé colocou, né? E a psicanálise, né? Onde que ela fica nisso? Ler Alice com a psicanálise não é achar o significado oculto, é usar Freud para escutar o desejo, Lacan para tropeçar na linguagem, Klein para suportar a angústia cindida e Winnicott para lembrar que, no fim, crescer é aprender a brincar com o real que não tem sentido. A toca está bem à nossa frente. Vamos cair? O mergulho de Alice na toca representa a descida ao inconsciente. A passagem estreita simboliza o útero materno, um retorno ao primitivo. É a regressão psíquica onde o medo do desconhecido e a perda de controle dominam a experiência. O coma-me e o beba-me revelam a fase oral do desenvolvimento psíquico. Alice experimenta ansiedade sobre crescimento e identidade, perdendo seus limites corporais em processos de despersonalização e conflitos profundos com a autoimagem. Quem sou eu? A fragmentação do ego, o espelho como símbolo do duplo e a construção do self na jornada de Alice. Para a gente entender um pouquinho desses conceitos do que a gente falou, eu preparei aqui um texto em que a gente vai falar do ponto de vista psicanalítico de Freud, Lacan, Klein e Winnicott, porque acredito que cada um pode ter aqui o seu autor preferido. Bela, Oi. lê pra gente esse texto, Freud cai na toca? Ai, sabia que eu não me sinto confortável meio em ler? Eu acho que eu sou meio disléxica, então eu não Tá tenho bom. muita vontade de ler, eu não gosto Achei você muito. tão incrível falando que falei, ela vai Eu gosto de arrasar falar, mas lendo. em ler eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que é uns bloqueios assim que eu tenho. Posso não ser disléxica, mas eu sempre troco as frases, inclusive eu achei essa letra muito difícil de ler. Ah, desculpa. Não, tá tudo bem, pode, assim, eu até leio, mas é que essa letra eu não consegui nem identificar. Então vamos lá. Então eu vou ler para vocês, ok? Freud cai na toca. Tese: a toca do coelho é o túnel do recalque. Os primeiros capítulos mostram o id de Alice sendo despertado. Olha que louco, eu ia falar
que, para mim, se eu tivesse que dar para o coelho um lugar psicanalítico, eu daria o de Ide. A queda na toca. Alice segue o coelho branco, segue um desejo, cair lentamente, vendo estantes e mapas, é associação livre. Ela desce sem censura para o seu inconsciente. O tédio da irmã e do livro sem figuras, repressão vitoriana que ela quer abandonar. A sala da portinha, o salão com 1000 portas, é o psiquismo. A portinha de 40 centímetros, acesso ao jardim proibido, mundo adulto. A chave em cima da mesa de vidro, o objeto é inalcançável para o ego atual. Beba-me e coma-me, oralidade pura. O id diz, prove tudo. O superego diz, é veneno, menina, não faz isso. Ali se encolhe, cresce sem controle. Angústia do corpo pulsional que não obedece. Ela chora um lago, afeto recalcado que retorna como sintoma. E aí a gente pode falar, então, dessa primeira cena, de acordo com o Freud, que o coelho seria a tentação do id, do eu ser livre de regras e ser livre de dogmas, né? E aí a gente vai ver que quando ela está na salinha e que ela vê a portinha, é o acesso ao proibido, o mundo adulto, e a chave está em cima da mesa, né? O objetivo inalcançável para o ego atual. Vamos falar disso, gente, segundo a nossa fala sobre as redes sociais, né? Então, a gente tem o quê ali, naqueles posts que a gente roda, né? A gente tem o inalcançável. Segundo Freud, a nossa maior pulsão de vida é que haja algo de inalcançável para que a gente permaneça procurando algo. Concordam comigo? Eu tô esperando a parte de Lacan, mas sim. É que assim, eu gosto de Freud, mas eu tenho mais afinidade com Lacan, para falar a verdade. Fala aí, Lola, pode falar. Não, Brela, eu só queria responder que eu concordo. Lacan vai falar algo semelhante, né? Mas é que, não sei, tem mais afinidade com Lacan. Mas é muito louco, né? Porque quando a gente vê isso pela perspectiva que eu estou passando, a gente percebe que a gente vive Freud no nosso cotidiano o tempo todo, né? Com essa coisa. Eu sou super fã de Freud, muito. Eu também, Não nem consigo nem. eu vou tentar me conter. Exatamente. Se você se controlar, eu me controlo também. Não, eu sou obcecada com Freud, mas é porque eu tenho a visão, né, da questão que o Lacan fala, inclusive vi o documentário recentemente de Lacan, né, sobre a questão do desejo precisar ser eternamente inalcançável, que é exatamente a mesma coisa. Só que como é na parte de Lacan, eu sei que tem Lacan, aí eu ia falar na próxima parte, mas é isso. O desejo ele tem que ser sempre inalcançável, porque quando o desejo ele se torna, né, não é real, mas assim, ele não se torna mais desejo, ele passa, né, disso, então você vai precisar de outro desejo, senão a gente sempre tem que estar com o desejo, ele tem que estar sempre inalcançável, para a gente continuar sempre em busca daquilo. É bem legal essa parte, eu gosto bastante. Então, a gente pode dizer, trazendo isso para a vida real, Bela, que às vezes a nossa procrastinação ou a nossa tendência a desistir de algumas coisas quando elas estão prestes a ser incríveis, pode ser por causa dessa pulsão do desejo do inalcançável, né? Com certeza, com certeza. Então, eu Inclusive, tenho que me fazer. Então, aqui eu tenho que me fazer uma pergunta bem pessoal, para mim, no caso, que é: se eu não chego lá, e isso pode estar ligado a diferentes coisas, inclusive ao gozo sexual, né? Mas se eu não chego lá, o que tem em mim clamando, né? Por essa pulsão do inatingível, e principalmente, o que eu acho que eu vou perder
se eu alcançar? Eu tenho uma contribuição que ela tem a ver com isso, mas ela não vai fugir, porque é sobre isso, mas a gente não vai falar do cenário das redes sociais. Mas eu vi recentemente uma moça que ela estava falando sobre a questão de relacionamento, né? E achei sensacional dentro da visão psicanalítica, né? E aí ela estava analisando por que a gente, quando, né, nós mulheres, ela era uma mulher, ela estava falando sobre, né, as mulheres no geral. Por que a gente, como mulher, e a maioria, ela falou que ela, enfim, vou replicar as palavras dela, né? Então ela falou, por que a gente, como mulher, a gente se sente desconfortável numa posição de namorada, esposa, coisas assim, né? E aí ela falava, né? Ela trazia sobre como que quando a gente deixa de ser o objeto de desejo e a gente passa a se tornar sujeito, isso a gente para de ser aquela coisa do procurar, a gente não está mais nessa posição de procura. Então, falando sobre o outro, né? Então, tem aquela pessoa que está procurando por algo inalcançável, que é o desejo dele, e é você, no começo, né? Você pessoa, só que é você ideia, né? Não é você sujeito. E a partir do momento que tem isso, então você namora, você é casado, alguma coisa assim, você tem aquela relação, você se torna sujeito e não mais imaginário. E aí ela falou que essa aversão. Ai, perdão, gente. Essa aversão nossa a nos tornar sujeito é muito isso, tem muito a ver com essa questão do desejo, ele tem que ser sempre inalcançável, porque quando a gente se torna sujeito naquela posição, a gente para de ser o desejo, e se a gente parou de ser o desejo, isso causa um certo desconforto, porque perde toda a questão da misticidade, aquela posição que a gente alcançava, a gente não alcança mais. E aí, enfim, trazendo para o paralelo do que a gente estava falando em relação a o objeto tem que estar sempre, o desejo tem que estar sempre sendo inalcançável. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque a gente está falando de algo que era inalcançável, a partir do momento que se torna inalcançável, é desconfortável para a gente, então a gente busca outra coisa. E não falando sobre traição, nada do tipo, mas falando das simbologias mesmo. Uhum. E nesse caso da Alice, o coelho é inalcançável e a gente não pode deixar de falar da importância da frase que ele carrega, né? Que é tarde. Então, ao mesmo tempo que é gostoso correr atrás do inalcançável, a gente tem que lidar com a pergunta: mas está ficando tarde, será que eu não deveria agora me projetar para o alcançável, né? Que horas que eu vou parar? Que horas que eu vou virar sujeito, né? Totalmente. Inclusive, eu vi até algumas pessoas falando, né, nos comentários isso, que elas corriam de qualquer forma de personalização de sujeito. E a gente faz isso mesmo, a gente fica correndo e aquilo, a gente está sempre buscando alguma coisa, só que a gente tem sempre medo de chegar, a gente tem sempre medo de alcançar. Só que, ao mesmo tempo, a gente pensa, tá passando tempo, tá ficando tarde, eu preciso alcançar aquilo. Então, é uma briga, né, constante entre o alcançar e o procurar. E se a gente for fazer, então, um paralelo com essa palavra que você usou, sujeito, então significa que eu tenho medo de ser eu, né? Exatamente. Seria de uma personificação, né, que ela estava dizendo. Então, quando ela usou se tornar sujeito, era no sentido de se tornar alguém mesmo ali, porque enquanto ela está sendo uma ideia, estava tudo bem. A partir do momento que ela é um sujeito, ela é uma pessoa, então ela é ou a namorada, ou a estudante, ou alguma coisa, você se tornou alguma coisa, então você foi definido, e é essa constante medo dessa definição, mas a busca constante de se definir, de quem eu sou, de se apropriar de quem eu sou, mas também medo de me definir, eu sou isso, só que aí aquilo também carrega uma série de questões sociais mesmo, então você se definir como tal coisa, isso vai carregar vários valores sociais que a gente vai ter que também responder à altura, né? Isso. E aí, para tudo, né? Quando eu estou nas redes sociais, eu não sou sujeito. Quando eu estou na minha casa, eu sou. Quando eu estou namorando no shopping, na balada, na escola, na rua, eu não sou sujeito. Quando eu trouxer esse indivíduo, esse ser, para minha casa, para minha realidade, ele vai me ver o meu eu sujeito. Tem muita gente que foge disso, né?
e entre todas as outras coisas que a gente poderia falar, não fosse por Lacan estar nos esperando aqui, ó, de caindo na toca. Lacan cai na toca. Tese. Alice cai direto no real, porque o simbólico do País das Maravilhas não tem o nome do pai para organizar. Jesus. A queda na toca. Não há fundo. Queda infinita, igual queda na cadeia significante. Alice tenta se situar. Latitude, longitude, busca um outro que localize, mas só encontra estantes vazias, é entrada no simbólico sem bússola. A sala da portinha, todas as portas fechadas, a chave e a porta não têm relação. É a não relação entre significante e significado. A portinha para o jardim, promessa de sentido que ela não alcança porque é grande demais. O sujeito é barrado. Beba-me e coma-me. A linguagem comanda o corpo. O rótulo escreve no real, beber igual encolher. É o significante que determina o corpo, não o contrário. Alice vira objeto da língua, da linguagem. E aí, Amanda? Oi, eu me distraí um pouquinho aqui porque eu tô fazendo uma cobertura de um bolo. Mas eu tava prestando atenção até Você a vê hora que que falou de comer. E aí eu lembrei que eu tinha que fazer a cobertura do bolo. Aí eu vim aqui fazer. a gente está falando do Lacan, né? Não é o nosso rolê, é o rolê da Bela. Então, você acha? Eu não vou nem falar nada. Eu acho que é por isso que eu vim aqui correndo. Você vê que o Freud vai falar do que a gente vê, do que a gente observa lá e do que a gente sente. E o Lacan já vai olhar para isso como o que, que eu estou lendo, o que, que meus olhos estão integrando dessa leitura e trazendo um significado para mim. A partir do momento que beba-me vira sinônimo de encolha, né? E coma-me vira sinônimo de expanda. Expanda, está certo o verbo? Vocês fugiram? Não, achei que você ia continuar. Talvez é que cause estranheza só, mas eu acho que é do verbo expandir, que eu expanda, que vocês, né? Que ele Isso, expanda, né? É isso acho mesmo. Então é isso. Então, beba-me, encolho, coma-me, eu expando, e isso vira significado real, né? Então, a gente traz aí para a nossa vida o beba-me e o coma-me como significantes muito, muito poderosos, né? Se a gente for olhar para nosso desenvolvimento da infância até hoje, o que, que o comer e o beber significam para a gente. Você vê muitos relatos de garotas que sofriam abuso sexual e que passaram a comer demasiadamente para, engordando, se camuflarem e se esconderem do agressor. Já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi falar, não assim abertamente, mas já conversei com a minha sogra sobre isso. Ela me falou sobre exatamente isso e eu achei pesadíssimo, mas agora eu lembrei novamente. E realmente é Quem uma assiste aquele camuflagem. programa de cirurgia bariátrica do Dr. Nau, Aham, sabe que assisto. é De vez, recorrente esses casos, muito mais profundo do que a gente imagina. A gente só achou que estava lendo Alice. não é? E o beba-me, né? Porque quando eu bebo, Sim, essa eu... parte foi que me pegou, porque até o momento eu não tinha entendido dessa maneira, tá? Agora que você falou,
que quando bebe é para se encaixar, você está se encaixando, você está se enquadrando ali dentro. Eu achei incrível, eu nunca tinha analisado dessa forma. Mais alguém? Vocês querem ver o que o próximo autor diz? Eu ia falar sobre a parte da chave, porque tem alguma parte aí que fala sobre a chave, sobre a questão da... Porque eu achei engraçado que nesse slide está grifado todas as partes que eu tinha grifado do meu. Exatamente assim. Então, a questão que eu tinha anotado, falando sobre a questão da todas as portas estarem fechadas, da Uhum. chave ser A anel chave tá e a larga. porta não tem relação, e é a não relação entre significante e significado, a portinha para o jardim, a promessa de sentido que ela não alcança porque é grande demais, o sujeito é Sim. barrado. Eu pensei, assim, quando eu estava analisando, eu tinha pensado exatamente nessa perspectiva, tanto que eu até trouxe falando que ela era grande demais para onde ela estava querendo se encaixar, para onde ela estava querendo ver, que era, né, essa questão mais profunda, mais interna, assim, né? Só que aí, sabe, muito quando a gente tem outra visão, né? Que a gente acabou de discutir sobre outra visão, aí a minha primeira visão, ela já é bagunçada, porque a gente já discutiu outra. Sim, mas você vê que, assim, são todas as visões possíveis, né? Sim. Porque a gente, de fato, é muito múltiplo e muito subjetivo. E se houvesse só uma explicação, não se enquadraria para todas as questões, né? Totalmente. E aí eu fico pensando, né? Eu que ainda não tenho muito contato com a linguagem lacaniana, né? O que está tão impresso nas palavras do nosso cotidiano e que a gente não sabe, a gente não percebe e está falando, está reproduzindo. Fala, Lola. Kátia, deixa eu te falar, eu não tenho nada a ver com a sua pergunta, é porque eu vou fazer uma coisa chata agora, é que são 6h25. Eu queria saber até que horas nós vamos ficar aqui, porque eu tenho um limite de horário. Às 19, Ah, tá bom. tá ok? Tá, sempre 2 horas, né? Sempre 2 horas. É que hoje a gente começou tarde, né? Tá bom então, obrigada, desculpa. Imagina. E aí, gente? Alguém quer falar sobre o conceito da nossa linguagem? O que a gente está repetindo, o que a gente está reproduzindo e que a gente não se deu conta ainda do real significado da palavra? Eu acho que tem muitas coisas que a gente está repetindo sem nem saber o significado das palavras. Eu acho que tem muita coisa mesmo. Então, é que assim, eu tenho muita curiosidade, né? Estou aqui por conta disso, mas a minha vibe também é outra. Eu já sou da fenomenologia, então a gente vai falar muito, né, sobre a questão da palavra, da palavra, do como que a linguagem ela vai ser muito importante na questão da reprodução. Então, aí já entra para outro campo que a gente está aqui discutindo psicanálise. Pois é. Mas tudo é bem-vindo, tá? Qualquer coisa que você tenha a acrescentar é Pode. incrível e a gente tem que. Eu acho que isso é psicologia acima de tudo, né? Sim, com certeza. Mas, assim, na Então, linguagem mesmo tem muitas coisas que a gente vai acabar reproduzindo sem ter consciência do que a gente está falando. Então, até mesmo quando ela está falando, assim, que ela fala latitude e longitude, mas ela não tem nem noção do que é aquilo, ela só acha que aquilo ficaria um momento, seria oportuno falar. E quanto que a gente não vê isso? As pessoas reproduzindo palavras que elas não sabem o significado daquilo, mas elas colocam com a maneira de enriquecer. Porque, assim, também partindo já para psicologia social, e já quanto que a uhum. linguagem ela também controla, né, a nossa sociedade, enquanto como a partir da linguagem a gente mostrando um bom vocabulário, isso também ela vai gerar um certo poder, a gente vai estar numa posição de poder de acordo com a linguagem que a gente usa, então as pessoas acabam acrescentando coisas no vocabulário de que às vezes ela não sabe o que significa, a maioria das vezes a gente não sabe, e nem de onde surgiu, inclusive na FENO a gente sempre está buscando, né, o surgimento de onde surgiu aquilo,
justamente porque isso traz um certo controle, um certo... eu sou mais culto, eu sei determinada coisa, mas a gente não sabe, a gente está reproduzindo, né, sem pensar no que aquilo representa, no que aquilo é, e às vezes também nas representações muito ocultas, porque não só da etimologia da palavra, mas o que aquilo socialmente está vinculado, né? Então, assim, agora eu não consigo pensar em algum exemplo de fato, mas às vezes tem uma palavra que ela está vinculada a alguma coisa, e a gente usa num contexto para se referir a outra coisa, e aí acaba... Isso acontece muito com palavras tipo, de duplo sentido, né? Que às vezes a pessoa usa em determinada situação e não percebe que ela também carrega um duplo sentido, né? Que está em questões mais sexuais e tudo mais. Sim, é muito louco isso, porque a palavra, ela liberta e aliena, né? E sobre o fato de que, muito provavelmente, quando Alice leu, significava uma coisa, mas depois que ela bebeu, a mesma palavra passou a significar outra coisa, entende? Exatamente, a partir dali aquela palavra significa essa outra coisa que passou a ter significado após a experimentação dela. Isso. E aí, o significado real dessa palavra, o quanto ele perde, Total. né? O quanto ele perde. Porque Porque ele daqui para acaba se frente, tornando. tudo que a Alice pegar para beber vai ter o símbolo da diminuição, Uhum, do diminuir, do rebaixar, exatamente. né? Acaba se tornando aquilo, é aquilo que a gente estava falando do se tornar algo. Ela passa de ser uma busca por uma solução para se tornar alguma coisa, que nesse caso vai ser a diminuição dela. Tanto que quando ela encontra o bolinho, ela nem come, mas ela já sabe que ele vai causar alguma coisa parecida. Uhum. Porque aí já mudou o significante. Porque daí já Totalmente. é a palavra, já tá lá. Ela sabe que é alguma coisa, mas como tá escrito algo muito semelhante do que ela experimentou com a bebida, que era o Isso! vai ser E aí, olha só a ligação que a gente pode fazer isso, espero que o Gé esteja ouvindo também, mas a ligação que a gente vai fazer das palavras com os traumas, os gatilhos. completamente. Né? Palavra é tudo, né, gente? Palavra é tudo. Olha aqui, que coisinha mais linda essa cena aqui dela com o coelhinho. A curiosidade. Queimar de curiosidade era natural. Quando que era natural, né? Na primeira infância, porque é a descoberta das coisas. Mas o verbo está no passado, né? Conforme a gente vai crescendo, ficar curioso passa a já não ser tão natural. Já não é tão bem visto, talvez. E aí a pergunta fala. Talvez não é nem bem visto, né? Porque é normal a criança experimentar. Agora, um adulto querer experimentar, um senhor, inclusive a Lola foi, né, recentemente, a gente foi fazer um projeto de extensão numa escola, eu não fui, mas elas comentaram sobre as crianças, né, os adolescentes, eles estarem com medo de estar escolhendo uma profissão para o resto da vida no agora. E aí, por conta justamente, eu acredito, desse medo da experimentação depois. Tem que decidir no antes e seguir. Porque, como assim, depois, com 40 anos, eu posso mudar, eu posso experimentar algo novo? Isso não é coisa de adolescente, isso não é coisa de criança. Então, também não é nem bem vício, não é nem não é cultural também, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 30. Será que eu posso mudar o meu gosto sexual? Será que eu posso mudar o meu gosto nas comidas, nas roupas que eu uso, nas músicas que eu ouço? Né? A curiosidade, ó, queimar de curiosidade era natural. Mas a partir do momento que ela queimou de curiosidade, entrou na toca e vai viver todas as coisas das quais a gente ainda vai ler, é muito provável que ela saia da toca modificada e que ela passe a pensar duas vezes a entrar na toca, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O sujeito vai se perdendo dele mesmo por causa das experiências. E aí tem a pergunta aqui: o que você segue por impulso? Nesta pulsão por ir, né? Nessa pulsão da qual a gente falou
né, essa pulsão de ir atrás do inatingível para continuar vivo, você está seguindo o quê? Será que é religião? Será que é na política? Será que é nas relações emocionais, fraternas? O que você faz no seu fim de semana? O que que a gente está seguindo só para se manter vivo? Porque a gente acha que não existe vida fora desse lugar. Algum comentário? Cena 4, a queda. Ou o poço era muito fundo, ou caía muito devagar. Ou o poço era muito fundo, ou eu caía muito devagar. Qualquer semelhança com a rotação do nosso planeta é mera coincidência, né? Eu gostei muito dessa parte no livro que a gente estava lendo. No meu não tá assim, mas ele falava assim, no nosso, de duas ou uma, né? Ou é uma coisa ou é outra. E também essa, de novo, a necessidade de se tornar algo, né? Então, ou o poço é muito fundo, ou tô caindo muito devagar. No meu, ele tá parecido, né? Tá, ou o poço era muito fundo, ou caía muito devagar. Mas no nosso, que a gente estava lendo, estava escrito ou uma coisa ou outra, de duas uma. Então, sempre tem uma definição. Se não é uma coisa, tem que ser outra, automaticamente. Então, ou eu tô caindo muito devagar, então eu também tô atrasada também, ou o poço que é muito fundo. Então, as condições que não me permitem ir rápido. Então, a gente está tentando atribuir também, acredito aqui, uma... não seria uma culpa, mas a gente quer atribuir alguma coisa. Então, Uma assim, responsabilidade. isso, uma responsabilidade que culpa acho muito forte, né? Mas sim, responsabilidade. Então, ou o problema sou eu, ou o problema é o ambiente. De duas, uma. A gente não tem os dois juntos, a gente tem um ou outro. Isso, a percepção dela, né? Sim. A percepção dela é de que o poço é muito fundo. Mas se a percepção dela estiver errada, então pode ser que ela que esteja caindo muito devagar. Então vamos levar isso para um contexto de caso aonde eu não consigo me enquadrar profissionalmente na empresa que eu estou, né? Ou esta empresa tem uma cultura que não se encaixa com o que eu penso, ou eu não consigo me adaptar. E aí começa a corrida pelos nomes de transtornos, né? Porque se o poço não for muito fundo, então eu tenho TDAH? Se não é o poço que é fundo, será que eu sou autista? Exatamente. Se essas pessoas não acompanham minha linha de raciocínio, será que eu tenho altas habilidades? Exatamente. Né? E aí a gente começa aí com uma lista de nomes de transtornos para o que está acontecendo durante essa queda. E é ótimo que depois dessa frase, né, que ela fala, que está escrito, ele também fala que ela volta a se perguntar logo em seguida o que está para acontecer. Então, durante essa queda, onde ela está tentando também definir o que está acontecendo, se o problema é ela, se o problema é o poço, ela também está se perguntando qual que é o próximo passo, o que vai acontecer depois, aonde que eu estou chegando. Uhum. E aí a gente volta ali para o sujeito, né? Cair deveria ser natural e cada um vai cair de um jeito. Fisicamente é impossível dois seres caírem e terem a mesma percepção do mesmo buraco, né? Sim. Eu e você caindo no mesmo buraco vamos ter percepções diferentes. Isso não significa que eu sou TDAH ou que você é autista, ou deveríamos aceitar
o sujeito em nós, né? E você vê Eu que gosto ela já tem essa preocupação, né? Sim, eu gosto muito dessa parte, assim, ela é bem grifada no meu livro, porque quando ela tá falando também, assim, logo depois ela vai falar que tentou olhar para baixo, mas estava escuro demais. Então ela ainda tentou ver aonde ela estava chegando, mas ela também não conseguiu. Então acho que também tem muito a ver com isso de você tá indo para um lugar que você não sabe, que tá aqui, o cair sem chão, né, que tá aqui no slide, o que é cair sem chão? Ela não tá vendo aonde ela tá chegando, ela não sabe. E também depois ela fala que ela começa a procurar um sentido naquele momento. Então, ela começa a olhar para as coisas, e ela começa a ver as paredes, ela começa a ver que está cheio de armário, então ela começa a procurar alguma coisa ali, já que ela não sabe o futuro, ela precisa agora, pelo menos no presente, tentar saber o que está acontecendo, para tentar também ter uma sensação de controle do que está acontecendo. Tanto que quando ela pega o potinho, né, que é nessa hora que ela pega um dos potes, e ela também não tem coragem de jogar ele lá para baixo, porque ela também não sabe o que tem lá embaixo, se vai acertar alguém. Então ela tem toda essa preocupação com o futuro, o que se ela tivesse ali no presente, ela pegaria, jogaria, não vai dar em nada, tá tudo caindo, mas ela tem a preocupação, ela segura o pote ainda, depois ela coloca em outro lugar, com esse medo de que se ela jogasse lá embaixo, alguma coisa poderia acontecer, porque ela não sabe para onde ela tá indo. Exatamente. E cair sem chão seria, então, o quê? Viver, né? Completamente. Cair sem chão. Talvez se a gente começar a analisar, se a gente começar a ver por esse ângulo, tá tudo bem. Eu tô caindo todos os dias. Eu não É, tenho até como mesmo ver o você que tem lá embaixo. Eu não tenho como ver o que tem lá embaixo. Eu sei o que tem lá em cima, mas eu não tenho como voltar, porque eu tô em queda. até mesmo o que eu ia falar, até mesmo na questão do parto, se a gente para pensar que o cárcere sem chão é o viver até o parto mesmo, a gente está saindo, né, de algo que a gente não vai conseguir voltar, e isso é a vida, a partir dali começou. Não tem volta. Eu tenho ali nas minhas memórias o que foi. Quanto mais eu caio, mais distante ficam essas memórias, né? E além de tudo, nessa minha jornada de queda, eu vou ter que prestar atenção, porque as minhas atitudes podem prejudicar o andamento do restante, né? Como é o caso de se ela jogasse o vidro e, de repente, isso causasse um efeito borboleta. Ela não queria piorar a situação. Vamos Sim, aqui eu acho muito legal a preocupação dela do piorar a situação. E logo depois a questão dela, né? Depois que ela passa, né? Por isso, enquanto ela tá passando, que ela vai falar, né? Que depois desse tombo ela vai achar ela, um tombo, outro tombo qualquer que ela vai ter, né? Que fala alguma coisa que ela cair da escada, se Uhum, não me engano, não vai ser nada, uhum. ela vai ser muito forte, porque ela passou por uma experiência muito mais traumática, digamos assim, do que o tombo da escada, que é o que ela tinha Isso. conhecimento. E na sequência ela diz, se bem que eu não vou contar para ninguém, Sim, por conta dos né? pais, né? Exatamente. E aí você percebe que a gente, voltando lá para o complexo de Édipo, né? A preocupação que a criança tem e a angústia que a criança vive de qualquer atitude dela pode gerar um caos no lar. Tudo é culpa dela. Sim, inclusive é até complicado, porque nesse livro está até falando assim, pelo menos na que eu tenho, que ela fala que ela não contaria mesmo se ela caísse do telhado. Então ela coloca algo bem trágico que a criança deveria contar para os pais, mas ela se Exato. sente tão responsável e esse medo, né, da autoridade dos pais, porque a culpa vai ser dela, que ela não contaria mesmo se eu estivesse caindo do telhado. Então agora, por essa queda ser tão profunda, ela nem contaria se fosse aquilo, mas por ser tão profunda agora, isso não vai ser nada. Porque olha a experiência que ela está passando agora. Eu me lembro quando eu era criança, que eu fui ao barbeiro com meu pai e eu pedi se eu podia cortar meu cabelo. E meu pai deixou. E quando a gente chegou em casa, minha mãe brigou com meu pai, porque ele deixou.
E aí eu tive meus cabelos bem longos, até pouquíssimo tempo atrás, quando eu internei minha mãe por causa do Alzheimer, e aí eu voltei a ter a liberdade de cortar o meu cabelo curto, porque para mim ele era símbolo de uma desavença que eu causei entre os meus pais. E ontem eu estava assistindo um documentário sobre a Madonna, em que ela conta da morte da mãe dela aos 5 anos, e que a mãe dela era uma pessoa muito boa e muito crente. Então, que ela passou a vida inteira se questionando e questionando Deus. Se a minha mãe era tão boa e tão crente e foi embora tão cedo, talvez a culpa tenha sido minha. Olha o pensamento de uma criança de 5 anos. Né? A criança, ela acha com toda certeza, dentro das perspectivas dela, de que ela é responsável por coisas que acontecem no ambiente adulto. E a gente fazendo um paralelo aqui, representando o buraco como o viver, né, a vida adulta, o viver mesmo, é justamente isso que a Alice está mostrando, né? Ela se sente em todo o tempo, enquanto ela está caindo, responsável por tudo que está acontecendo, inclusive ser responsável pelo que as pessoas vão pensar dela se ela chegar lá perguntando e questionando qual a língua que eles falam daquele outro lado. Então ela é responsável por absolutamente tudo naquele momento. Pois é. E aí a gente não pode esquecer que essa história foi escrita por um homem adulto, né? Então tudo isso estava impresso na psique dele. E na minha. Né? Vamos falar desse homem depois, porque ele está contando a história de uma garota chamada Alice, mas é ele, né? E aí a pergunta: o que é para vocês cair sem chão? Para mim, vou dar um exemplo bem pequenininho, porque acho que a gente vai conseguir durante a semana ter muitas catarses sobre isso. Quando eu voltei para a faculdade, depois de 32 anos sem entrar em uma sala de aula, eu me senti caindo sem chão. Gente, eu penso tão diferente. Eu me senti assim, era totalmente desconhecido. E, ao mesmo tempo, olhando agora pelos olhos da Alice, eu entrando na faculdade, nos corredores, eu estava vendo exatamente o que ela estava vendo nessas prateleiras. Muito louco isso, né? Tipo, era tudo novo e Eu me senti ines- esperado. inesperado. Fala, A Lola. Lola levantou a mão. Então, é exatamente o que eu vivi. Eu me divorciei há pouco tempo, é o famoso divórcio grisalho, né? Que chamam agora. Ou quando ninguém separa, eu me separei. Quando ninguém quer estudar mais, ainda mais um curso longo como esse, né? Eu fui estudar, mas eu não voltar a estudar para mim não era cair sem chão, é ter o chão debaixo dos meus pés. Voltar a estudar me dá segurança, sabe, de estar conduzindo a minha vida, de dar um destino, sabe, de ter um propósito. Estudar é ter o chão, porque quando eu me separei, eu fiquei sem chão. Mesmo sendo uma escolha minha, eu fiquei sem chão. Aliás, eu demorei para me separar por isso, porque para mim era pular, sabe, no escuro. E voltar a estudar, ao contrário, era pôr o chão nos meus pés. Lindo, maravilhoso. No meu caso, Lola, eu sou cantora, né? E eu canto desde os 17 anos. Então parecia que já estava tudo muito organizado, o que eu sou, quem eu sou, sabe, Bela? Então entrar por aquele corredor, né? Não o estudar, porque eu sempre fui uma pessoa que permaneceu estudando, mas entrar naquele corredor e me apresentar agora não como
a cantora, mas como uma estudante novamente. Abrir o Então, de novo, caderno, o sujeito. comprar uma caneta, comprar um lápis. E aí eu lembro que eu falei assim para minha filha: ai, pega mal se eu comprar esse caderno do Snoopy. E ela falou: não, mamãe, aproveita e compra, né? Essa queda, né? É muito louco. O nosso inconsciente é uma coisa muito maluca, né? O cair sem chão para mim é fazer o inédito repentinamente, é queda e excitação ao mesmo tempo. Entendem? Fala, Lourinha. Então, eu entendo perfeitamente isso. Ao mesmo tempo que a gente fica insegura, é excitante essa insegurança. Porque quando a gente amadurece, parece que a gente já, sabe, já tá bacana. Ah, já sei isso, já passei por isso. Então, se sentir inseguro é, às vezes é excitante, claro, depende da situação, né? E você falando do caderno, agora eu fiquei me autoanalisando. Eu só não comprei uma lancheira para mim porque eu era muita coisa para carregar, porque senão eu compraria, teria comprado. Dessas bem, sabe? Porque foda-se. Desculpa aí, viu, Amanda? Eu não falo palavrão perto da sua filha. Então, é meio que foda-se. Então, por que eu tô nem aí para essas coisas? O porquê? Alguma coisa que eu quero que as pessoas prestem atenção nesse externo, nessas atitudes, para que eu camufle outras, eu acho. Eu não sei, vou elaborar isso daí. Vamos elaborar. Lola, sobre o palavrão, fica à vontade. Eu sou a que mais falo aqui em casa. Kátia, eu tô ainda um passo atrás aí na conversa, quando você relatou sobre a experiência com a sua mãe, com seu pai. Eu sou filha única, vamos dizer assim, do casamento dos meus pais. Mas o meu pai tem 2 filhos fora, que eu só descobri muito tempo depois. Mas eu fui criada como filha única. Então, os meus pais tinham muitas questões, muitas, e eu achava que era sempre sobre mim. E depois que eu descobri que nunca, não era sobre mim, era sobre as questões do meu pai fora do casamento, que na minha cabeça, estou emocionada porque isso me pega. Sempre o que eu fazia resultava em uma briga entre eles. E não era o que eu fazia. Isso eu só consegui entender depois. Mas ainda estou em terapia para conseguir falar sem sofrer, porque eu ainda sofro quando eu lembro. Mas é muito louco como a gente, como criança, acha que a gente é responsável pela felicidade dos pais. Eu tinha isso até muito pouco tempo, inclusive. Meus pais se separaram em 2012 de verdade, mas eles se separaram e foram e voltaram mais de não sei quantas vezes. E eu sempre achava que era uma atitude minha que gerava separação e uma atitude minha que gerava reconciliação. Então, assim, estou analisando nesse ponto. Depois a gente vai conversar sobre isso. Já está ouvindo e ele já deve ter sacado, porque você está narrando a minha história, né? Filha única, descobri que meu pai tinha 2 filhos fora do casamento. Um deles eu só descobri quando meu pai já havia falecido, inclusive, e passei a vida muito igual ao que tudo que você está narrando. Tudo era sobre mim, tudo era por mim, tudo era por minha causa. O fim do casamento, se acontecesse, era por minha causa. Eu tinha que tomar partido, mesmo sendo muito pequena. Sim, E muito pesado. isso não tem como não moldar as nossas atitudes futuras. A gente vê aqui na pequena Alice, quando ela diz
que quando ela sobreviver a essa queda, ela vai poder sobreviver, ela vai ficar muito mais forte, eu acho que vale para a gente esse pensamento, né? Se Exatamente. a gente sobreviveu a essa queda, então a gente vai ser capaz de educar e criar as nossas filhas de forma diferente por causa desta dor, né? É. E a Uhum. gente não vai contar para ninguém se a gente cair do telhado. Porque a gente acha que se a gente contar para alguém, a gente vai causar um problema. Eu sempre fui muito fechada. Eu me abri há pouco tempo, assim, tipo, eu tô em terapia. Eu voltei a estudar há pouco tempo também, porque eu fui mãe muito cedo, e assim, eu queria muito ser mãe. Primeiro falaram que eu não podia ter filho, uma confusão, enfim. E aí, depois que eu fui mãe, eu falei, não, eu quero ser mãe. Eu fui mãe em tempo integral, assim. Não me arrependo em nada de ter sido mãe da forma que eu fui. Só que nisso a gente acaba deixando algumas coisas que a gente talvez não estava preparada naquele momento também para viver. Então, eu voltei a estudar, fiz faculdade, agora que eu estou fazendo pós. Então, hoje eu consigo me enxergar mais como um ser humano, mas a questão da apresentação no grupo ainda me pegou. Eu ainda não consigo falar, eu sou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou, entendeu? Porque para mim ainda gera um desconforto. Está em processo de cura, né, Amanda? É pesado, mas embora assim eu entenda muitas coisas, mas eu ainda acho que aquela criança ainda se culpa de muita coisa. Eu espero que a gente possa te abraçar nisso. Ah, obrigada. Lola, Olha, sobre isso que vocês estão contando, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Minha mãe fazia uma alienação parental, tipo, meu pai ia ver eu e minha irmã, aí meu pai falava assim, minha mãe falava assim, se seu pai gostasse de vocês, ele não teria ido embora. Sabe? Você fica puxando o saco do seu pai, fica acreditando nele. Se ele te gostasse de vocês, ele não teria ido embora. Então, eu cresci com essa ideia de que a culpa também era minha, porque ele foi embora porque não gostava de mim. Então, eu tinha que batalhar, sabe, por amor. Senão, a pessoa ia sempre embora. Se eu não batalhasse, se eu não me esforçasse para ser amada, as pessoas iriam embora. Então, eu não consegui que meu pai ficasse com a minha mãe, porque ele não gostou de mim, não gostava de mim. quem era o sujeito real nessa história, né? Nunca foi você. Exato, exato. Bela? Eu ia fugir um pouco, né? A gente tá num assunto, mas fugindo um pouco, mas ainda dentro do que a gente tá falando, é que eu anotei aqui, tava vendo aqui os slides, né? E eu acho que um que seria muito interessante, na verdade, a gente falar, que a gente acabou passando batido, mas para mim não passou por conta das minhas questões, né, na minha vida, que é o símbolo do gato, né? E não de Cheshire, a Dinah, né, que era a gatinha da Alice, porque no meio dessa questão que ela tá caindo, ela fala que, assim, nossa, como eu queria que a Dinah estivesse aqui. Então, quando eu grifei isso, eu fiz uma análise muito sobre como que mesmo em situações a gente não tem controle, a gente quer como seria, não sei uma simbologia para isso, mas algo para a gente se segurar, para a gente se pendurar, para a gente ter um acolhimento ali, que no caso da Alice era a Dinah, né? A gatinha dela, porque ela fala que a gente, isso, né? Um apoio, que a gente queria ter um apoio, né? Nesse momento. E aí ela fala. E aí ela tem essa preocupação também com a Dinah. Em algum momento ela fala, querida Dinah, queria que você estivesse aqui caindo comigo. Ela fala exatamente essa frase. Então, assim, a necessidade que a gente tem também de ter alguém. A gente quer que alguém esteja ali com a gente, aquele ponto de apoio com a nossa segurança, só que tá caindo, né? Tá caindo junto com ela. E ela tem até uma preocupação, será que ela começa, será que ela come morcego, não tem rato? E ela começa a ter a preocupação em como seria se aquela, né, aquele símbolo, aquela pessoa, né, vamos colocar ela como uma pessoa, ela estivesse ali com ela. Então, mesmo que ela tá caindo, e ela não tá preocupada se ela tem algo para comer, para beber, mas se ela tivesse com a Dinah, com alguém, naquela mesma situação, ela estaria preocupada com essa,
né, com esse símbolo, com esse gatinho. E aí eu me atentei muito, né, porque eu tenho um gato, sou obcecada nele, ele faleceu recentemente, mas eu ignoro, finge que ele não faleceu. Mas eu lembro muito disso. Eu grifei, inclusive, de amarelo, né? Eu grifo tudo de rosa, eu grifei de amarelo. E aí eu vi que a gente não falou sobre ele. E eu acho muito interessante a gente falar sobre a questão do apoio, mesmo no momento da gente estar caindo ali. A gente ter aquela pessoa que vai compartilhar com a gente, mesmo que você falou, mesmo se eu e você cair no mesmo lugar, a gente não vai ter a mesma percepção. Só que é aquela necessidade, aquela vontade de ter alguém ali com você, para você não estar sozinho, né? Caindo no desconhecido. Quem tem irmão é fácil, a gente quer. Na psicanálise, a gente vai chamar isso de o seio bom, né, Bela? Sim. O seio bom, que depois vira a naninha, que depois vira o urso de pelúcia, e que depois vira, sei lá, aquele papel de carta que você coleciona, e que depois vira, né? No caso dos meninos, o Jé pode dizer melhor, mas também tem suas simbologias, e que no caso da Alice é a Diná. É a conexão dela com o seio bom, né? A parte que a gente perde da nossa mãe, mas que a gente precisa dela para nos lembrar o tempo todo que a gente é amado e que a gente ama algo. Sim, exatamente. Muito lindo isso que você falou, porque é muito real, né? Alguém por quem eu me preocupo, na verdade, é quase que uma transferência, porque eu quero que alguém me ame. Eu dou aquilo que eu gostaria de receber. Então, ali também tem uma pergunta da Alice, né? Será que alguém está sentindo a minha falta? Sim, eu acho que nessa hora que ela fala da Diná, ela fala sobre isso, inclusive da preocupação da gatinha. Será que ela vai comer? Então, assim, eu tô sentindo falta dela. Será que ela tá sentindo minha falta também? Será que ela. Espero que alguém esteja cuidando dela também. Será que deram leite? Então, nossa, eu gosto muito dessa parte. Assim, Alice é muito rico. Quer falar, Lola? Eu quero. É bem legal isso que a Bela falou, muito, muito bom. E eu quero voltar, claro, a gente tem necessidade de ter um apoio, de ser amado. Quem não quer, né? Quem não, a gente precisa para sentir, para ter o senso de pertencimento. Mas, quanto à minha infância, aquilo que ficou, eu acho que eu fui curada, porque hoje não gostou de mim, que se foda, entendeu? Eu não faço esforço mais. Antes eu me esforçava para as pessoas gostarem de mim. Inclusive, eu tinha uma incapacidade de dizer não. Era tudo sim para todo mundo, menos para mim. Porque eu precisava ser amada. Hoje, eu meio que joguei para o universo. A Lola, ela tá dando spoiler da última cena do livro. A Lola já é a Alice ali no julgamento da rainha. Quero ver se nós estaremos todos juntos lendo esse capítulo, hein? Ah, que bom. Vou pôr aqui kkkkkk. Fala, Bela. Ai, inclusive, adoro essa parte, mas voltando para a Diná, inclusive nessa parte, né, justamente ela fala assim, fala no livro que Alice caiu no sono e ela adormeceu e começou a sonhar que ela passeava de mãos dadas com a Diná. Então, assim, durante a queda, ela dorme e aí ela sonha com esse objeto de apoio dela, que é a Diná, como se estivesse ali passando por isso com ela. Então, eu achei muito, muito gracinha, né? Que eu tinha grifado essa parte de passar para falar aquela hora. Você vê, Bela, que assim, é tanto conforto que ela tem na presença da Diná, que ela conseguiu dormir só de pensar nela. Sim, exatamente. E mostra justamente isso, que o conforto que a Diná trouxe ali para ela, a ponto de, no meio que ela estava caindo, ela só acorda quando ela cai no fundo. Exato. E aí, no sonho, ela sonha que está de mãos dadas com a Diná. Olha só, a Diná não é um gato, né? É. A Diná nunca foi um gato nessa história. A Diná é alguém.
É alguém que anda de mãos dadas. Quem é a Diná para vocês, gente? Quem é a Diná? Olha, várias perguntas, né? Quem é o coelho? Quem é a Diná? Quem é o buraco? Vamos depois tentar responder essas perguntas lá no nosso WhatsApp. Mas quem é a Diná? Eu acho que é a pergunta que vai fechar essa nossa sessão assim com chave de ouro, né? Em que lugar eu posso dormir tranquilo? Na presença de quem eu posso descansar? Quem é que me dá as mãos para um passeio aonde eu possa ser esse sujeito? Eu vou falar aqui porque eu tenho que eu gostei muito, foi muito melhor do que eu esperava. Eu agradeço todo mundo que está aqui, espero que venha mais pessoas, porque quem não veio está perdendo. Foi muito bom. Eu digo o mesmo, gente, para mim foi sensacional. Nossa, meu coração tá cheio de alegria. Eu adorei também, gente, sensacional. Alice é muito rico, essas interações que a gente tem, reflexões sobre o livro é sensacional, assim, principalmente quando é um livro que tem um lúdico muito aflorado, né, que a gente consegue tirar muitas coisas, muitas simbologias, isso é sensacional. Gostei muito, espero que realmente venham mais pessoas, para ter mais contribuições, mais pontos de vistas, e mais símbolos que a gente às vezes está deixando passar, porque no caso o gato representa alguma coisa na minha vida, né, eu tive meu gatinho, então não deixei passar, mas às vezes tem outras coisas que as pessoas vão pegando, que representam para ela, que a gente consegue jogar aqui, isso é tudo muito legal, gente, gostei demais. Eu gostei muito também, tô ainda. Eu sou, como que eu vou te dizer? Eu sou uma pessoa que observa um pouco e fala depois. Eu demoro para falar, entendeu? Mas falou, e falou bonito, Amanda. Eu demoro, eu fico pensando, esse é o ponto, eu acho que eu penso muito. Aí depois eu não falo o que eu tô pensando. E depois passou, claro, não adianta falar, mas adianta. E assim, eu só quero agradecer, adorei o grupo, adorei a ideia, adorei saber que você é cantora, sou apaixonada por música, tenho até uma tatuagem de uma clave de sol, não toco nada, mas gosto. Então, depois eu quero te ver nas redes sociais, se você puder, que a gente veja o seu lado artístico também. Sim, vamos compartilhar Tá nossas redes ótimo, sociais lá no obrigada. grupo. Obrigada, Amanda, obrigada, Lola, obrigada a todos que ficaram aqui, mesmo que em silêncio. Obrigada, Bela, sua contribuição foi incrível. A gente fez um podcast nós duas hoje, né? Fazer, gente, você, a Lola, ai, eu adoro. Preciso falar uma coisa para vocês antes de encerrar. Queria apresentar para vocês o Jefferson, ele está aqui como organizador da reunião. E o Gé, ele era o coelho apressado. Então, eu espero que na nossa próxima reunião, ele fale um pouco dessa experiência de você vestir uma persona, que foi o caso dele com o coelho apressado, né? A gente vai ter a oportunidade, durante as leituras da Alice, de falar mais de cada personagem. E eu acho que ninguém melhor do que o Gé aqui nesse grupo para falar as percepções dele a respeito do coelho, porque ele não só fez em várias montagens de Alice o Coelho, como ganhou vários prêmios no Teatro de São Paulo por esse papel. Então, eu acredito que vai agregar muito para a gente essa visão. Mas acho que nesse caso aqui do Coelho vai ser importantíssimo para a gente nessa nossa jornada aí pela toca. Kátia, o Jefferson também faz FMU? Não, o Jé não faz FMU. Ele está fazendo gerontologia na Anhanguera. Ah, tá. É porque ele falou professora Juliana, aí achei que ele fosse da FMU. Ela é maravilhosa. Bela, seria uma professora que você iria se apaixonar. Vamos ver se ela vem para uma das nossas reuniões. Eu vou Sim, convidá-la. ótimo, convida. Convida, pelo amor de Deus, convida. Vou convidar sim. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Por enquanto, nada, né? Só na próxima. Ótimo. Ok, qualquer coisa me chamem.
Estou sempre disponível para uma boa conversa psicanalítica. Kátia, muito obrigada a todo mundo que participou, eu gostei muito, e é isso, gente. Obrigada, gente. Até Até a a próxima, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Beijo!